Muito bom dia, agronegócio. Quinta-feira, 5 de maio de 2022, 9 horas e 9 minutos pelo horário oficial de Brasília. Aproveito para jogar no bicho, hein? O que é o número 9? 9 horas e 9 minutos. Hoje um pouquinho mais tarde, mas ainda assim juntos aqui na nossa abertura de mercado, né? Pelo Instagram, pelo YouTube, também pelo nosso noticiasagricolas.com.br. Informações para você começar o seu dia, começar a pensar nas suas decisões, nos seus planejamentos. Vamos juntos aqui fazer uma rodada de preços, de notícias, tudo aquilo que já é informação importante nesta manhã de quinta-feira, fechado? Letícia Guimarães nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas e o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. E lembrando, né, que depois dessa conversa, direto para as redes sociais para seguir a Cooperativa Cochupé, @Cooperativa Cochupé, combinado? Senhoras e senhores, é o pós-super quarta, né? O que nos reserva esta manhã de quinta-feira. Mas antes, né? Antes da gente começar a falar dos mercados, falar dos preços, falar, né, das commodities e tal, eu quero trazer uma notícia que, assim, é bastante impressionante, né? Porque, como eu falei, aqui, não só aqui no Bom Dia Agro, mas o pessoal está fazendo campanha política antecipada, né? Ainda nem pode, mas vamos fazer, não tem problema, né? Cada um sabe do que faz. O pessoal continua fazendo campanha política aqui, nos boletins ao vivo, no programa do João. E aí, chegou uma notícia que, na verdade, repercutiu muito ontem, né? Depois de divulgada a entrevista do ex-presidente Lula na revista Time. Pode parecer, mas a revista Time já não vigora entre as mais importantes do mundo, nem dos Estados Unidos, né? E a gente vai mexer com coisas que a gente não sabe, não é legal, né? Não é bonito a gente falar sobre aquilo que a gente não sabe. E agora a Embaixada da Ucrânia está convidando o senhor Luiz Inácio Lula da Silva para uma audiência, né? Porque nesta entrevista que ele deu à revista Time, da qual ele é capa, né? Enfim, ele fala que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tem tanta responsabilidade pela guerra, seria tão responsável quanto Putin. O governo ucraniano não gostou nada das declarações do senhor ex-presidente Lula e, né, a Embaixada da Ucrânia no Brasil reagiu a essa declaração, como outras tantas autoridades no mundo todo, falando que realmente Lula está mal informado, né? E é assim que a gente fica isolado mais uma vez, né? Então acham que o presidente Jair Bolsonaro, que também faz declarações às vezes que precisam ser ajustadas, né? Isolam o país, não acredita em você, que só nos isola a parte que não lhe agrada, né? Nos isola também a parte que sai falando de uma guerra que dura 70 dias, com milhares de mortos, milhares de pessoas torturadas, um país inteiro à bancarrota, né? Está destruída a Ucrânia. Mas aí o senhor Luiz Inácio Lula da Silva afirma que Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, é tão responsável quanto Vladimir Putin por esta guerra. Pelo amor de Deus, senhor ex-presidente, vai estudar. Eu, hein? Cedo, hein? A gente já tem que ficar aqui, ó, explicando para quem deveria saber o que está acontecendo, o que está acontecendo efetivamente. Vambora, isso aí tá acabando. A economia tá comprometida, a segurança alimentar tá comprometida, tá tudo comprometido. E, olha, tenha santa paciência. Eu, hein? Rezende Denner. Obrigada pelo seu comentário aqui no YouTube, viu? Já comecei logo com essa informação para que a hora que você for se informar, você entenda o que está acontecendo. Se você abrir o Twitter agora, é uma chuva de comentários de, claro, pessoas que também, né, assim, vão aproveitar disso para fazer palanque. Mas, de qualquer forma, não tem que falar sobre o que não sabe. Até porque em outra palestra já falou assim, eu teria resolvido isso com meia dúzia de cerveja, sentado numa mesa com o Putin e com o Zelensky. Tenha respeito, sabe? Vamos lá. Preços na Bolsa de Chicago, hein, senhoras e senhores? 1, 2, 3, começou agora sim o Bom Dia Agronegócio. Antes era só o Bom Dia Carla Mendes, acorda, hein? Vambora. Soja, 16 dólares e 51 centos por bushel, 0,7% de ganho na manhã desta quinta-feira.
Milho, 0,5% de alta para $7,98. Trigo subindo ainda 1,8%, tem $10,96 por bushel de alta, tá? Nos derivados de soja, dia de realização de lucros também pudera para o óleo, que ontem subiu forte novamente, 82 cents mais 1 por libra peso no primeiro contrato. Farelo de soja, $422 por tonelada curta e uma alta de 0,9%, tá? Então, hoje, recuperação para o farelo, realização de lucros para o óleo e a soja também subindo. Os ganhos da soja detalhados a gente vai começar a comentar já, mas são altas que passam dos 10 pontos nos principais vencimentos, tá? Bom, Bolsa de Nova York agora. A Bolsa de Nova York tem pequena baixa para o café, $2,20 mais 65 por libra, e um pequeno ganho de 0,07%. O açúcar, 18 cents mais 70 por libra, sobe 0,54%. O algodão caindo um pouquinho, também devolvendo parte das boas altas dos últimos dias, $1,52 mais 74, com uma baixa de 1,3%. O petróleo para o WTI vale $109,09. Acabou de virar. $109,11 por barril, uma alta de 1,2%. E vamos dar uma olhadinha no Brent, referência para a Petrobras, referência para a oferta global, para a relação global de oferta e demanda. No Brent, $111,94 por barril, alta de 1,6%. Lembrando que hoje tem reunião da OPEP, tá? A Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, para redefinir ali algumas diretrizes no meio dessa confusão toda. Então a gente vai tratar disso também, tá? Já te passo a agenda de hoje e já te adianto que temos então essa reunião da OPEP para acontecer nesta quinta-feira, tá certo? Bom, enfim, já vou chegar aqui o Diogo. Bom dia, Carlinha, na chinelada logo cedo. Mas eu já fiquei indignada, cedo. Criança fugindo, velhinho que não consegue andar no meio daqueles escombros. É gente explodindo o tempo todo. Até os soldados russos, esses jovens soldados russos escolheram estar ali? Não, né? Provavelmente não. Outros até escolheram, mas muitos não escolheram. 2022, pelo amor de Deus. Enfim. Falamos da Bolsa de Nova York, falamos da Bolsa de Chicago. Obrigada pelos comentários que vocês estão mandando aqui, viu, gente? Vocês são muito gentis, como sempre. A China voltou do feriado, lembrando, então vamos passar lá na Bolsa de Dalian também, para ver como ficou o farelo, que fechou estável, o óleo de soja em queda, o milho em queda, o suíno vivo subindo 2,2%. Já vou puxar aqui alguns comentários da Agriinvest Commodities. Olha só, a China volta do feriado, aí a notícia já não é tão boa, tá? Com mais cidades em lockdown, tá? Os feriados dentro de casa têm sido cada vez mais comuns na China. Normalmente, o número de viagens cresce muito nesses feriados prolongados, como é o caso da Semana Dourada, que foi essa que terminou hoje, né? Assim como as refeições entre familiares repletas de pratos típicos à base de carne suína e muita variedade. A carne suína é a carne mais consumida na China, né? Já tenho falado bastante sobre isso desde sempre. A gente fala muito sobre isso aqui. E o animal porco, né, para a China, tem uma simbologia muito forte, né, muito ligada à prosperidade, né, à fartura, enfim. Então, tem essa situação, tá? Nesse feriado, mais uma vez, as viagens foram mínimas e muitos restaurantes ficaram fechados na parte da noite. E outra grande parte somente para entrega. No ano, o número de viagens já acumula uma queda, segundo a apuração da Agriinvest, de 43%, tá? Normalmente são nos feriados os períodos mais lucrativos do ano. Não é à toa que ações de empresas de alimentos ou restaurantes são as mais atingidas. As quedas entre essas ações variam de 40% a 60% desde o início do ano, tá? E o Eduardo Vanin usa como exemplo a Yum, é uma rede que tem mais de 11.400 lojas na China, espalhadas por 1.700 cidades. E essa empresa, esse grupo já acumulou uma queda de 45% em relação ao seu pico atingido em junho do ano passado, tá? Mais do que isso, as ações das esmagadoras de soja e de temperos também acumulam grandes perdas, tá?
Então, essa desaceleração do consumo na China, entendam, o consumo está acontecendo, a demanda está se dando, mas ela traz preocupação quando a gente vê milhões de pessoas restritas nas suas casas. Inclusive, ontem, nós trouxemos aqui uma notícia no final do dia, eu vou buscar ela aqui para dividir com vocês, é uma informação bem importante sobre a China. Deixa eu ver aqui, moradores de Xangai recorrem a NFTs para registrar lockdown e combater censura, tá? Os moradores de Xangai estão recorrendo à tecnologia blockchain para preservar as memórias do isolamento social aplicado já há mais de um mês na cidade, transformando vídeos, fotos e obras de arte sobre a situação em tokens não fungíveis, para garantir que possam ser compartilhados sem censura. Proibidos pelo governo de saírem de casa por semanas a fio, muitos dos 25 milhões dos moradores da cidade estão liberando suas frustrações online, desabafando sobre medidas draconianas de isolamento e dificuldades para obter alimentos, compartilhando histórias como pacientes incapazes de receber tratamento médico. Tá? Isso intensificou a provocação aos censores chineses que prometeram ampliar o policiamento da internet chinesa e dos bate-papos em grupo no país. Você já acordou hoje e agradeceu porque você vive numa democracia? Né? Você já pensou hoje como que você vai defender a sua liberdade de expressão? Né? Então, bora! E vou voltar a dizer, liberdade de expressão não é sair falando bobagem por aí sobre uma guerra, tá? É respeitar o que tá acontecendo. Hein? Pelo amor de Deus, eu tô nervosa, hein? Mas vamos lá. Enfim, é bastante interessante, então, a gente olhar para essa situação da China, novas cidades em lockdown, desaceleração do consumo de alimentos, pesa sobre a demanda, pesa sobre as commodities de uma forma geral. Nós já vimos, né, recentemente as commodities energéticas e metálicas cedendo também diante dessas condições de uma demanda mais contida pelos chineses, então tudo isso vai continuar na conta, vai continuar no radar, porque naturalmente, né, a gente está falando da maior importadora global de tudo. Então, tudo que está acontecendo por lá vai chegar a isso. Outra informação importante sobre os chineses, tá? Os dados chineses mostram que o número de restaurantes se adaptando para se tornar empresas de entrega cresceu mais de 300% nesse ano. As empresas de capital aberto, como a Ele.me e a Meituan reportaram um crescimento de 30% nas vendas nesse feriado. Isso quer dizer que as pessoas estão ficando mais em casa, mas também quer dizer que as porções são menores e o desperdício também é menor, porque comprar comida fora de casa é sempre mais caro, então o desperdício também vai ser menor. É inquestionável que a margem de uma refeição presencial é muito superior à comida delivery. A concorrência vai espremer cada vez mais os preços dos deliveries, o que vai obrigar os restaurantes a usarem cardápios cada vez menos ricos em carnes e menos variados, porque está tudo muito caro. Essa parece ser uma tendência que veio para ficar, até que os reguladores abandonem a política de tolerância zero lá para os chineses. Para complementar a China e finalizar, aí a gente vai partir para o mercado financeiro. As margens de esmagamento na China não mudaram muito desde a semana passada, continuam ruins para os embarques de junho até setembro e melhores para novembro a fevereiro, que é quando a gente vê os futuros negociados na Bolsa de Chicago, nos vencimentos mais alongados, trabalhando em patamares mais baixos. Por quê? Já imaginando que teremos a oferta chegando da nova safra norte-americana. E, de fato, isso pode acontecer. Chicago está nos sinalizando isso, a previsibilidade do mercado futuro, certo? Olha só, hoje o USDA vai divulgar as vendas semanais. O Programa Americano de Exportação da Soja vai passar de 100% para 2021-22. Já passou na última semana, né? E vai continuar renovando o recorde de vendas antecipadas para 2022-23. Ambos que são né, pontos de suporte para os preços. Tanto o 100% do programa 21-22 quanto o 22-23. Ontem, Eduardo Vanin deu entrevista ao Alexander Horta no fechamento do mercado e trouxe essa informação, né, de que nós já temos aí um programa de exportação americano para a safra nova, alcançando 10 milhões e meio de toneladas para o período, o que é recorde para esse intervalo de preço, com essa forte demanda da China. Esse ritmo, claro,
poderia comprometer as negociações aqui no Brasil, né? Já que os chineses estão ali se abastecendo, garantindo as suas compras, enfim. Então vale a pena depois você acompanhar essa entrevista do Eduardo Vanin, tá? Aqui é o Alexander Horta no fechamento do mercado de ontem, ok? Beleza pura. Bom, vamos lá então. Falamos ali sobre a China, né, a volta do feriado na China, falamos sobre os preços, vamos dar uma olhadinha no resumo do mercado financeiro, já que ontem tivemos alta na taxa de juros americanas pelo Federal Reserve e na nossa taxa básica de juros, a Selic, aqui no Brasil pelo Copom, o Comitê de Política Monetária, que elevou a nossa Selic a 12,75%, cumprindo a expectativa do mercado de 1 ponto percentual, né? Olha só, bolsas em alta. O Fed foi menos hawkish que o esperado, ou seja, menos agressivo, né? Altas de juros de 0,75% descartadas e redução do balanço na metade do ritmo. O dólar index caiu forte ontem, taxas de juros americanas cedendo, commodities em alta. Petróleo subiu bem ontem e continuou seu movimento de ganho hoje, mas de forma mais contida. Estoques americanos de derivados de petróleo, mais uma semana em queda. Mais sanções sobre a Rússia. Até o final dessa semana, a União Europeia deve decidir sobre o petróleo russo, né? Temperaturas mais amenas no meio oeste americano a partir da semana que vem e muita chuva até sábado. Deve ser um maio ainda bastante chuvoso para o Corn Belt, não se esqueçam. As apostas são de uma semana muito ativa a partir do dia 10. O que o Vanin quer dizer com isso, né? Muito ativa nos trabalhos de campo, então logo as condições melhorem por lá de clima, né? Onda de calor na Índia, atenção, tem toda aquela questão do trigo que eu falei ontem, se lembram? A Índia pode restringir as suas exportações. No final do dia, uma autoridade do Ministério da Agricultura indiano falou, talvez não, a gente tem estoque suficiente e tudo mais, então tá em aberto essa questão da Índia, tá? Tá em aberto. Clima seco na Europa, clima seco para a parte central do Brasil, aí é atenção tudo para essa questão de... para essa questão de... como é que chama isso? De clima, né, no hemisfério norte e as safras em andamento, tá? Então temos que ter atenção a tudo isso, certo? Bom, falamos então do geral, do que pega para todas as commodities, agora vamos tentar entender como é que elas estão caminhando, né, dentro dos seus mercados. Antes disso, vamos passar aqui pelos nossos comentários. O Elvis Teles sempre nos mandando bom dia. Obrigada, Elvis. O Elvis nos acompanha lá da capital paulista, São Paulo. Bruna Gongora. Carla, bom dia. Excelente comentário. Parabéns. Muito obrigada. DNA do Leite. Bom dia, Agro. Bom dia, Diogo. Bom dia. Já passou da hora de não só o Brasil, mas o mundo não ver mais esse homem como uma relevância. Concordo, né? Se eu pudesse curtir esse comentário 25 milhões de vezes, eu curtiria, né? Ah, mas é o líder mais popular do Brasil. Outro dia uma publicação deu essa informação. Ah, pelo amor de Deus, senhoras e senhores. Eu sempre falo isso. Eu era comentarista de uma rádio aqui do interior de São Paulo e eu sempre era questionada sobre essas questões políticas e tal, por ter esse viés um pouco, né? Quando vi, já falei. Mas o que eu falo é pensado. O que o Brasil tem são líderes de barro, né? A gente se pauta em pessoas tão rasas, tão frágeis, como é o caso do Lula, né, que é desesperador pensar que esse homem está numa corrida presidencial novamente e que ele é visto como uma alternativa plausível para tirar o grande e maligno Jair Bolsonaro. Pelo amor de Deus, senhoras e senhores, eu não vou fazer campanha aqui para ninguém, só que a gente começou a olhar para o Brasil, a gente começou a agir, a atuar. Ah, mas ele fez isso, fez aquilo. No que a sua vida mudou desde que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito? Ou no que a sua vida mudou enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava em exercício, né? Porque a sua sucessora, a senhora Dilma Rousseff, deixou uma fila muito maior do que essa gerada por uma pandemia, inclusive, de desempregados. Fora todo o escândalo de corrupção e de roubalheira de tudo. Olha... Então, eu concordo contigo, viu, Jorge? Não sei aonde está a relevância desse homem, tá? Eu estudei na Universidade Metodista de São Paulo, né? Me formei em jornalista lá.
E é no ABC Paulista, ali no coração do ABC, onde estão ali as metalúrgicas. Se vocês pararem para ouvir os metalúrgicos do ABC, vocês vão ouvir quem é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Eu fui ouvir esses metalúrgicos. Eu fui querer entender por que ele era o líder mais popular do Brasil. Né? Foi um dia. Vamos lá. O Márcio Fagundes. Bom dia, Márcio. E bom dia para o Vitor também. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Agro. Só para conhecimento, na região de Curitibano, Santa Catarina, ontem marcou 237 milímetros de chuvas. Prejuízos em toda a região. Vamos apurar. Obrigada pela sua informação. Vamos lá. O Lucas, muito sábia nas palavras. Obrigada, Lucas. A Fabiola, Carlinha hoje tá virada no giraia. Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. É isso, né? Obrigada, viu, pessoal, pelos comentários. O Tiago, bom dia de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E vamos passar aqui pelos nossos, como é que chama? Nossos comentários aqui no YouTube. O Nierley, bora começar, pois o agro não pode parar. Enquanto isso, vou limpando a loja aqui. Bom dia, produtor rural. A Neide Rosa também nos mandando bom dia. O Antônio Silva do Paraná, falando conosco. Bom dia, Carla, excelente dia a todos. Vamos lá, Anderson, bom dia, vamos em frente, que o país produtor, Brasil, não pode parar, é isso mesmo. Bom dia, Carla, de Sacramento, Minas Gerais. O Nierley, em um mês o preço do farelo de trigo teve uma redução média de 10% em Altos, no Piauí. Vamos apurar também, tá? Vamos tentar entender. Previsão de chuvas até o final de maio no estado do Piauí. Junho se espera veranicos, coincidindo com o período de colheita de milho verde. É pesado, né? Aí, senhoras e senhores, realmente a gente vai ter que monitorar essa questão, porque ou chove muito ou chove pouco, e a agricultura vai sentir, né? Inevitavelmente, tá? Obrigada pelos comentários. E graças a Deus que vivemos numa democracia, né? Que quem quer conversar aqui, fica conversando. Esse é um canal aberto e eu fico bem feliz que tem todo mundo aqui espaço para falar, viu? Fiquem à vontade. O Hélio Castilho, parabéns pelo comentário. O Guilherme, bom dia, Carla. E o Ed Club, bom dia, Carla. Obrigada. Pessoal, vamos abrir aqui o mercado da soja, dar uma olhadinha como é que estão os ganhos entre os principais contratos. Maio, 16 dólares e 81 cents por bushel, 11 pontos mais 75 de ganho. O julho, 16 dólares e 53, 12 pontos e meio de alta. O agosto, 16 dólares e 1, sobe 9 pontos mais 25. E o setembro, 15 dólares e 32, com alta também de 9 pontos mais 25. Pessoal, então a soja, olha, para essa questão toda que eu acabei de detalhar da China, isso é um limitador pelo menos dos preços, ou pelo menos um limitador ali do consumo um pouco mais aquecido, acontecendo de forma mais agressiva para esta soja 21-22, porque para a soja 22-23, a China está comprando, está olhando para essa diferença. O setembro tem 15 dólares e 32. Eu vou abrir aqui os vencimentos mais longos para vocês entenderem por que a China está comprando soja para frente, né? Deixa eu abrir aqui. Aí a gente consegue ter uma visão mais ampla, tá? Julho tem 16 dólares e 53. O setembro já tem 15,32. Quando a gente vai olhar o novembro 22, a gente está falando de 14 dólares e 96 cents por bushel. O janeiro 23, 14,99, tá? Por isso que a China está olhando e fazendo compras para frente, por isso que tem compras recordes, tá? Então é isso que a gente está tratando. A gente precisa olhar para esses descolamentos e para a China fazendo essas compras um pouquinho mais adiante, ok? Maravilha. Então, China, financeiro. Ontem, quando o Federal Reserve trouxe um aumento da taxa básica de juros, ele provocou ali, por esse comentário menos agressivo do que o mercado esperava, uma queda no dólar. O dólar fechou com R$4,00 não, acho que agora já abriu, né? Fechou com R$4,90, perdendo 1,3%. Por quê? Porque a gente tem teve esse comentário do Federal Reserve, que não vai ser tão agressivo, principalmente com altas
mais fortes aí nos próximos meses. Descartou isso o senhor Jerome Powell, que é o chairman do Federal Reserve, né, o presidente do Banco Central norte-americano. Na medida em que ele faz isso, o mercado recuou bastante, né, reviu ali as suas posições, e o dólar, então, no Brasil fechou a R$ 4,90. Mas hoje já operamos com R$ 4,97, uma alta de 1,3%, tá? Então, o câmbio tende a ficar completamente volátil, e isso para o mercado brasileiro é determinante, né? Nas últimas entrevistas, os analistas de mercado têm pontuado muito isso, né? Essa condição de termos ali uma volatilidade na formação dos nossos preços aqui no Brasil em função dessa questão cambial, já que ao lado disso nós teremos ainda um Chicago também muito volátil, tá? Como a gente já tem visto, inclusive, nessa semana, né? Na segunda-feira o mercado perdeu 40 pontos quase. Aí ontem foi um sobe e desce, terça-feira. Aí na quarta-feira, perdão, hoje é quinta. Na terça-feira foi um sobe e desce, fechou no vermelho. Ontem foi mais um dia de sobe e desce, fechou positivo e hoje segue, portanto, nesse movimento de alta. Para complementar tudo isso, o clima americano está no centro das discussões agora. As preocupações são muito maiores para o milho, como eu já tenho falado para vocês também há tempos, né? Tenho falado muito sobre essa necessidade que a gente tem de olhar para a questão do clima norte-americano, porque tem muita chuva, tem áreas ainda de temperaturas muito baixas, e aí a gente vai olhar para tudo isso, tá? Então estamos acompanhando, estamos de olho. Isso também vai dar suporte aos preços do milho, naturalmente, na Bolsa de Chicago, já que hoje as cotações sobem de 3,25 a 5,5 pontos, tá? Maio, 8 dólares e 400 por bushel, julho, 7 dólares e 98, setembro, 7 dólares e 56, dezembro, 7 dólares e 39. Clima nos Estados Unidos, commodities em alta, petróleo subindo, tudo isso vai ajudar a puxar os preços do milho, tá? Vamos olhar a B3, que ontem cedeu agressivamente. Hoje, os preços do milho voltam a subir. Estão se recuperando depois das baixas de ontem, né? Maio, já fora da tela, R$ 89,10, cai um pouquinho, 0,5%. Mas os vencimentos que mais interessam sobem, né? Então, a gente tem o julho com R$ 92,78, subindo 0,03%. O setembro, R$ 94,20, uma pequena alta de 0,05%. O novembro, R$ 96,40, com alta de 0,3%. Ontem, o Wlamir Brandalize voltou a frisar, inclusive, gostaria de tê-lo hoje aqui no Bom Dia Agro, mas ele tinha compromissos, né? Tão logo ele possa, vamos trazer o Wlamir aqui no Bom Dia. Mas ontem ele ressaltava novamente o peso que a nossa segunda safra de milho, embora tenha problemas, vai exercer sobre as cotações, né? Pode ser que não seja uma pressão tão agressiva, uma pressão tão forte, tão severa, mas vai acontecer. Vou abrir aspas aqui para o Wlamir, tá? Para dizer para vocês exatamente o que ele quis dizer com isso, tá certo? Vou abrir aqui o fechamento do milho de ontem, para pegar essa aspas do Wlamir, tá? Cada dia que passa, estamos mais próximos da colheita, que deve começar entre 2 e 3 semanas. Há perdas grandes em uma faixa importante de produção, mas ainda vamos ter uma grande safra de milho. Poderia ser uma safra muito maior, mas mesmo assim, como temos uma área recorde, teremos uma grande safra. E isso a B3 já está mostrando, porque está perdendo fôlego, se acomodando. Além disso, os compradores estão acomodados também, esperando a chegada dessa nova oferta. Mas os indicativos continuam sendo bons nos portos. Então, com o dólar nesses patamares em que está, apesar da volatilidade e dos preços que ainda são registrados na B3, a gente tem informação boa de preços para o milho nos portos nacionais. E isso é bastante importante porque isso dá chances de bons negócios na exportação. O Wlamir ainda diz, a grande questão é que vamos colher a safra, consumir cerca de 40 milhões de toneladas no segundo semestre e provavelmente teremos uma safra que pode passar de 80 milhões. Isso dá uma sobra de cerca de 40 milhões de toneladas. E disso, algo perto de 35 milhões teria que ser exportado para não sobrar muito milho aqui na virada do ano, e este é um fator que pesa.
Então, as pessoas têm perguntado bastante para a gente aqui sobre o milho, né? E aí a gente vai olhar para isso como um fator de preocupação e de peso para as cotações, tá? Inevitavelmente. Pode ser que depois as cotações venham a se recuperar, mas elas podem, na visão do Vlamir, sentir essa pressão inicial do avanço da segunda safra, tá? Da colheita e da chegada dessa oferta, ok? Preços bons ainda nos portos. As referências ontem variavam de 95 a 99 reais. Hoje, com essa nova alta do dólar, pode ser que os preços do milho testem até alguns patamares talvez um pouco mais elevados, né? Vamos checar e vamos ver como é que fica isso, tá certo? Vamos acompanhar. O Christian Araújo, né? Hoje tem payroll, verdade, né? Hoje tem payroll lá para os americanos. E ó, o Christian também tá te convidando, hein, para a Bahia Farm Show, que começa no dia 30 de maio e vai até dia 4 de junho, na pujante Luiz Eduardo Magalhães, lá no oeste da Bahia, né? Uma como é que se fala? Das mais recentes fronteiras agrícolas do país, né? O oeste da Bahia é um colosso, né? E foi ali desbravado por grandes guerreiros. E a gente tem muito, muito orgulho, né, do oeste da Bahia. Enfim, estamos seguindo, né, por aqui. Uma outra informação importante, aqui ó, o Rodrigo Nogueira Souza faz uma pergunta muito boa. Carlinha, bom dia, você acha que com a liberação da aplicação de vacina da aftosa, nós podemos aumentar as nossas possibilidades de exportação? Acho sim, tá? Rodrigo, acho que a gente tem bastante espaço para que isso aconteça, porque nós temos ali uma condição, né, que mostra ainda mais o elevado status do produto brasileiro, né, que já tem um bom status lá fora. Depois de uma crise que passou ali com a Operação Carne Fraca e tal, o Brasil vem para mostrar, né, a força da sua pecuária, a força da sua carne, uma carne de qualidade e tudo mais, qualidade em vários padrões de qualidade, né? Sem contar a sustentabilidade que as pessoas não conhecem, mas ela está aí para quem quiser saber, né, dessa sustentabilidade. Então a gente sim tem eu acho que essa liberação das áreas de aftosa, né, sem vacinação, ela pode sim nos trazer um aumento no nosso leque de clientes, né, no nosso portfólio de clientes. Acho que é uma das melhores notícias desta semana, tá? Acho que é realmente mais um sinal, mais uma confirmação da força que tem o nosso agronegócio, né? Realmente muito bom. Pessoal, muito obrigada pelos bons dias que vocês estão nos mandando por aqui. Fico muito feliz, muito, né, acalentada com esses comentários. Obrigada, viu, pela gentileza, enfim, por confiarem sempre no nosso trabalho. Eu quero dividir com vocês agora, falamos de soja e milho, quero dividir com vocês agora informações sobre o mercado do boi gordo, informações que partem do aplicativo AgroBrasil. Você já tem esse aplicativo? Não? Vai na Play Store ou vai na Apple Store, vai buscar no seu smartphone para baixar o aplicativo AgroBrasil com Z, tá? É um aplicativo que mede ali a movimentação, o ritmo, né, o calor dos negócios do mercado do boi gordo. Então, aqueles são negócios, ali aquele termômetro, é para negócios efetivados realmente, né? Negócios efetivados. Por isso que as médias de preço são tão próximas das realidades do produtor, né? E do pecuarista. Então, olha só, nessa quarta-feira ontem, a captação das negociações no estado de São Paulo ficou na casa de R$330. A média das negociações livres de impostos e pagamento à vista para o estado paulista para arroba ficou em R$323,51, tá? Então chegamos a testar ali 330, mas a média dos negócios para o estado de São Paulo, R$323,51. Segundo ainda o time da AgroBrasil, nós temos escalas confortáveis para São Paulo, ali na casa de 11 dias, tá? E esse aplicativo também vai te mostrar esse termômetro das escalas, tá? Não deixe de baixar esse aplicativo se você é pecuarista e precisa de informações sobre o mercado do boi gordo diariamente, tá?
Isso para o estado de São Paulo. Para Mato Grosso do Sul, preços também se mantiveram estáveis, perto da casa dos R$300 por arroba, e a média dos negócios ficou em R$302,05, tá? As escalas lá no estado sul-mato-grossense, a gente vem falando isso desde o início da semana, ainda estão reduzidas. Enquanto São Paulo são 11 dias, Mato Grosso do Sul, 6 dias de escalas de abate, tá? A metade, né? O estado do Mato Grosso também sem mudanças e preços estáveis entre R$300 e R$310 por arroba, tá? As escalas também estão um pouco mais reduzidas nessa média apurada pela AgroBrasil, que se mostrou nesta quarta-feira em 7 dias, também sem muita variação em relação aos últimos dias dessa semana, tá? Onde as escalas mais subiram mesmo foi São Paulo, né, que tem 11 dias. Goiás, preços praticados foram ao redor de R$285 por arroba, com escalas confortáveis, na casa de 8 dias é a média das escalas para o estado goiano, tá? Lembrando, tá, pessoal, os preços, as médias, esses valores que a gente cita aqui, são para preços livres de impostos e pagamentos à vista, tá? Eu vou dividir aqui um link com o Matheus, vou ver se ele consegue colocar para vocês, nosso editor, se ele consegue colocar na tela para vocês saberem como baixar o AgroBrasil, tá? O aplicativo AgroBrasil. Vamos ver se o Matheusinho consegue colocar na tela para vocês. E aí vocês vão pegar informações diariamente sobre preços, escalas de abate, a classificação dos frigoríficos. Tem muita coisa ali no AgroBrasil que é muito bom para vocês, como eu falei, que participam do mercado do boi gordo. É mais uma ferramenta para você fazer bons negócios. E o que você pode fazer também? Olha lá, é só clicar nesse link e correr para o abraço, vai baixar o AgroBrasil e vai participar desse mercado. Se você é pecuarista, você pode inclusive informar os seus negócios ali para ajudar a formar a média dos estados, tá bom? Então, esse link eu vou pedir até para o Matheusinho colocar para nós ali no YouTube, né? Para quem quiser baixar o aplicativo AgroBrasil, já ter o caminho mais curto, combinado? Bom, falamos então, né, senhoras e senhores, de grãos, falamos de boi gordo, falamos de política, economia, falamos de juros no Brasil, nos Estados Unidos, hoje tem juros na Inglaterra também, deve ter uma elevação, uma correção para cima, né? Então, a gente também está monitorando essa situação. Vamos dar uma olhadinha agora, antes da gente falar, na verdade, do mercado do café, vamos abrir o mercado do café para vocês, mas olha só, o OPEP deve manter modesto aumento na produção de petróleo em meio à alta de preços, tá? Ó, a OPEP provavelmente manterá seu plano de aumentos modestos na produção de petróleo nesta quinta, argumentando que o grupo produtor não pode ser responsabilizado por interrupções no fornecimento global e dizendo que os lockdowns contra o coronavírus na China ameaçam as perspectivas de demanda. 5 delegados da OPEP disseram que o grupo deve concordar em aumentar a meta de produção de junho em 432 mil barris por dia, tá? Seguindo seu plano existente de reduzir as restrições à produção de petróleo implementadas durante o pior da pandemia de Covid-19 em 2020, tá? Hoje começou às 8h30 a reunião da OPEP, tá? Então lá estão os grandes caras do petróleo discutindo se aumentam ou não a produção, em que nível aumentam ou não a produção, ok? Então, atenção total ao mercado de petróleo hoje, que continua subindo, tá? Tem mais de 1% de alta. Vamos para o mercado do café? O mercado está abrindo essa quinta-feira com variações e valorizações técnicas em Nova York e também na Bolsa de Londres, segundo já pôde apurar a Virginia Alves, nossa especialista em café. Segundo ela, a oferta restrita pode continuar dando suporte aos preços, segundo que ela pôde apurar junto dos analistas e consultores de mercado. Aqui no Brasil, os preços estão encontrando espaço para valorização, dado o comportamento mais contido do cafeicultor na hora de vender, o dólar subindo e as cotações em Nova York, Chicago não, Nova York ainda testando patamares interessantes, né? Então, temos que ter atenção a isso também, tá? Nesse momento, os preços variam de, olha só, os primeiros contratos já recuperam o patamar dos 221 centos por libra-peso. 2 dólares e 21 mais 35 para o julho, que sobe 0,3%. Mesma alta para o setembro, que também vale 2 dólares e 21 mais 35. O dezembro, 2 dólares e 20 mais 85, subindo também
0,3%, e o março, 2 dólares e 19, mais 95, com uma alta de 0,2%, tá? Estamos na Bolsa de Nova York, vamos dar uma viradinha aqui para o mercado do açúcar, que trabalha em campo misto. Os 2 primeiros contratos trabalhando em alta. O julho tem... Oh, perdão, tô no suco de laranja. Ó, que louca! Todos os vencimentos do açúcar em alta, tá? O julho, 1800 mais 72 por libra. O outubro, 1800 mais 87. O março, 1900 mais 19 por libra. O maio, 1800 mais 59. Todos sobem 0,5% agora, né? Parte dessa alta vem apoiada naturalmente nesse movimento de ganhos do petróleo, que continua, né? Além de termos aí um ajuste de posições depois das últimas baixas, enfim, bem como a produção nos principais países fornecedores de açúcar, né? Ó, a safra do centro-sul do Brasil ganhou mais ritmo nos últimos dias. Nas origens asiáticas, Índia e Tailândia, a colheita também foi expressiva ante o ciclo anterior, e estes são fatores que acabam limitando o avanço das cotações de forma ainda mais forte, tá? Mais consistente, ok? Estamos acompanhando. Bom, senhoras e senhores, falamos aí das nossas principais commodities, vamos dar uma olhadinha também no que já é notícia na manhã desta quinta-feira, tá certo? Ó, Senado aprova projeto que autoriza linhas de transmissão em terras indígenas. O texto segue agora para análise da Câmara dos Deputados, tá? Ações de Xangai fecham em alta após Banco Central da China prometer mais suporte. Ucrânia quer embargo total à energia russa, diz um dos seus parlamentares, tá? Contração de serviços da China tem em abril segunda taxa mais forte já registrada, mostra o PMI divulgado nesta quinta-feira, tá? Ibraf, Instituto Brasileiro do Feijão. Produtores de feijão estão atentos às negociações, os preços estão em bons patamares e dando boas chances aí para você que está no mercado de feijões, tá? Estratégias do Plano Nacional de Fertilizantes, um debate necessário para o Brasil por Milena de Fátima Chezanoski, né? A Milena que é graduanda de jornalismo da PUC e estagiária do Departamento de Comunicação do escritório Milkiewicz Advocacia. É um artigo muito consistente da Milena, cheio de referências, né? E é bom que a gente vê que os estudantes de jornalismo já estão olhando para o agronegócio, sabendo, né, da relevância de se noticiar, por exemplo, essa questão da escassez de insumos, tá? Isso é muito bom. Vamos lá. Minério de ferro sobe com otimismo quanto ao apoio do Banco Central da China. CSN vende menos aço e minério no primeiro trimestre, mas tem resultados acima do esperado, tá? E agora a gente vai dar uma olhadinha na nossa agenda, tá? O que é compromisso nessa manhã de quinta-feira para o agronegócio e para o mercado financeiro, certo? Vamos lá. Deixa eu abrir para vocês aqui a nossa agenda. Pessoal, todos os dias, pontualmente, às 7h30, horário de Brasília, esse resumo feito pelo Jonathan Simeão entra no Notícias Agrícolas para que vocês saibam tudo aquilo que vocês precisam acompanhar naquele dia, tá? Para hoje, 9h30, USDA já trouxe as vendas semanais para exportação. Deixa eu ver se eu consigo já trazer uma prévia para vocês aqui, antes da gente divulgar os números. Reporte de vendas semanais positivo para a soja, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Soja veio com 735 mil toneladas da safra velha, acima das expectativas do mercado, que eram de 200 mil a 600 mil toneladas, e para a safra nova veio em 407 mil toneladas, dentro das expectativas de 400 mil a 1 milhão e 50 mil toneladas, tá? As vendas semanais de milho ficaram dentro do esperado, tanto para a safra nova quanto para a velha. Safra velha, 783 mil toneladas, dentro do intervalo esperado de 500 mil a 1 milhão e 200, e para a safra nova, 738 mil toneladas do grão, intervalo de 700 mil a 1 milhão de toneladas, 1,2 milhão de toneladas, tá? Então, neutro para milho, acima das expectativas para soja, tá? Principalmente para a soja da safra velha.
Boa notícia, isso já está inclusive ajudando a puxar as cotações lá na Bolsa de Chicago. Maio agora sobe 14 pontos, o julho 13 pontos de alta, tá? Ainda dando uma olhadinha na nossa agenda, às 15 horas, horário de Brasília, a SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, vai trazer as nossas exportações, o balanço, né, comercial do Brasil para o acumulado de abril, tá? Então, olho vivo nisso, certo? O USDA também traz os dados comerciais de gado e carne e também os dados, internacionais de gado e carne e também os dados do comércio agrícola norte-americano. A Emater solta os dados do desenvolvimento das lavouras do Rio Grande do Sul, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, o panorama agrícola semanal e a perspectiva climática semanal. E hoje é dia de suinocultura independente, trabalho de Letícia Guimarães, aqui também no Notícias Agrícolas, trabalho exclusivo do Notícias Agrícolas, tá? No mercado financeiro, olha só, demissões anunciadas da Challenger, dados semanais do pedidos por seguro-desemprego nos Estados Unidos, isso é muito importante para a gente entender como é que está a economia norte-americana, o custo unitário de mão de obra e a produtividade do setor não agrícola e os estoques de gás natural, além da reunião da OPEP que está em andamento neste momento, tá certo? Senhoras e senhores, 9 horas e 54 minutos pelo horário oficial de Brasília. Amanhã é sexta-feira, prometo que trago uma informação mais detalhada aí sobre a questão climática para vocês, tá? Eu vi que tem muitos comentários pedindo aqui as questões de clima. Amanhã vamos trazer um conteúdo mais detalhado para a questão climática, ok? O Guilherme, Carla, café com preços estáveis, mas e o consumo na Europa? Tem alguma tendência de aumento? Olha só, Guilherme, na Europa, sim, né? Mas a gente tem a preocupação muito forte com o consumo nos mercados russo e ucraniano. Enquanto essa preocupação persistir, a gente vai ver isso ainda ser um limitador para os preços, segundo os analistas e consultores de mercado. Mas a tendência para o consumo na Europa, como um todo, a gente vai apurar, tá? Amanhã eu vou te trazer essas informações mais detalhadas, ok? Vejamos, acho que eu respondi todo mundo, né? Com exceção das questões climáticas, mas acho que sim, né? Acho que foi todo mundo. Bom dia, aqui de Ubá, Minas Gerais, bom dia. O Kleber Eduardo, a retenção de soja nas mãos dos produtores de soja do Brasil não fará elevar a cotação para conseguir essa soja, já que os produtores esperam por preços maiores e a safra americana está apenas começando. É verdade, como é que tem que olhar para esse mercado? Entendendo ali as oportunidades que a gente tem, né? A gente tem que olhar para esse entendimento de como é que vamos ter essa movimentação aí, né? Porque é mais ou menos parte do mercado a forma como você se comporta nele, né? Então, assim, você quer segurar um pouco mais a sua soja? Tudo bem, mas você está protegido? Está protegendo teu preço e a tua renda? Isso é o mais importante, tá? Tudo bem você querer especular, mas especule protegido, tá certo? Senhoras e senhores, 9h56, eu vou ficando por aqui com esta edição do Bom Dia Agronegócio, agradecendo a sua companhia de sempre, a sua audiência e a gentileza e confiança no nosso trabalho, tá certo? Amanhã a gente volta a se encontrar por aqui novamente. Boa sexta-feira para você. Boa sexta-feira não, boa quinta-feira para você. Bons negócios, até amanhã. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.